Jejum do Dado Dolabella. Você faria um jejum ao sofrer um acidente de carro? Sim, o Dado deu um depoimento muito legal sobre como ele usou o jejum e uma dieta baseada em plantas, ou seja, plant-based, vegana, vegetariana estrita, para se curar, se regenerar, e ele alega que recuperou muito mais rápido depois do jejum e por causa da dieta. Fica aí, vamos assistir, assiste até o final. Galera, hoje aqui tá assim, ó. Você pega uma banana, tava com amendoim, castanha, estão os três em cima, doido. Vontade de comer. Minha banana. Aí, ó. Fala aí. Ih! Aí, galera, cachorrada vegana, ó. Moquinha, Pitbull, já tem 11 anos, ó. Se amarra em casca de banana. Olha lá. Levou a casquinha e já comeu. Estão doidos atrás do amendoim, castanha que eu tava comendo, banana agora também. A cachorrada vegana, ó. Isso aí. Alimentados por plantas. E há quantos anos ela é alimentada assim? 7 anos já. 7 anos. Moca, é. E nunca teve problema. Ao contrário. Mas você dá ração vegana também ou só comida Doação vegana? É ótima, que é orgânica, que é sem conservante. Ela vem embalada a vácuo, né? E aí você não precisa usar químico, né? Para conservar. E além disso, os ingredientes são todos sem transgênicos, são todos orgânicos, todos vegetais, grão de bico, quinoa. E super saudável, né? brócolis. Porque a outra vez que eu vi ela agora, Sim. pele, etc. É. O pessoal preconceito. Fala, Moquinha. Fala. Fala. Cá, dá um abraço aqui, cara. Aqui, ó. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Aí. Ih, dá um beijinho também. Ei, Laia. Estamos aqui preparando o set de gravação. Aí, ó. As luzes. Olha os comedores de brócolis aí, ó. De plantão. Não, come aqui. Tá cheio aqui, ó. Aí, ó. Aqui é o outro. Mais uma vez aqui com meu querido amigo e sinceramente, você pode falar o que falar, eu não acredito. Eu gosto do cara, sinceramente, não é porque a gente tá na frente das câmeras não é porque eu tô na frente dele não, e falo bem deliberadamente quando qualquer pessoa critica. É uma pessoa muito gente boa e realmente também eu admiro pela... Por exemplo, tem amor pelos animais, compreensão pela causa animal. É aquele amor que você come o animal, mas é que você ama o animal e, tipo assim, não sei, não lutam realmente pela causa, né? Às vezes a pessoa entende, mas Me fala, meu querido. Pô, Como que você tá? prazer enorme, irmão, tá sempre com você. Você que já me ensinou tanto, me ensina até hoje, me inspira. Eu sigo você ali, é inspirador ver a sua qualidade de vida, assim, que você conseguiu adotar na vida, né? Porque eu vejo que as pessoas confundem muito nível de consumo com qualidade de vida. Sabe? São coisas completamente diferentes. Assim. É óbvio que você comprar uma viagem, sabe? Você comprar uma passagem, fazer uma viagem, lógico que isso pode te dar uma alegria e tal. Mas não necessariamente você vai ter qualidade de vida. Exatamente. Você chega na viagem, você começa a encher a cara, começa a comer comida péssima, passa mal na viagem, não curtiu nada. E... Que é aquela velha dualidade, né, do ser humano entre ter e ser. Exatamente. Né? Eu acho que as pessoas buscam muito o ter, né, e não ser. Então, acho que, cara, desde quando eu despertei para isso, assim, que inclusive é uma programação, né? A gente vive uma sociedade onde a gente é influenciado de diversas formas, de diversas maneiras. Eu acho que quando acabou a escravidão, né, que acabou, eles simplesmente trocaram as correntes
por salário mínimo, por químicas na alimentação, né? E as correntes hoje, elas estão funcionando de outras formas, né? Seja numa mensagem subliminar, seja numa química que é adicionada nas indústrias, né? Seja na propaganda massiva das indústrias. E a Moquinha? Ela quer A aparecer Moquinha na tá gravação. sentindo seu feromônio, testosterona, sei lá, aí, ó. Feromônio de planta, de fruta. Isso é uma coisa legal a gente falar. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas já tem vídeo aqui no canal e tem mais estudo ainda saindo que, sinceramente, quem come mais vegetais cheira melhor. É, né? A então. nível científico, ter uma melhor dieta e comer mais alimentos integrais das plantas leva a melhor odor do que onívoros na pesquisa, né? Incrível. Eu senti isso, cara. E nas fezes principalmente, né? Fato. E nos Fezes, peitos também. Então, principalmente, porque imagina, você tem um alimento ali como carne, por exemplo, carne e origem animal em geral, que são muito mais densos, são alimentos com uma digestão muito mais complicada, né? Complexa, demora muito mais, apodrece dentro das pessoas. Então, você come um alimento que vai ficar 3 dias no teu organismo apodrecendo, Isso não tem como cheirar bem, né? Fato, isso é uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes perguntam, mas é o trânsito intestinal, né? Eu não tinha trânsito intestinal adequado. Hoje é tipo 16 horas no máximo. Comeu a refeição, no dia seguinte vai comer de novo, vai... ou acorda, né? já indo, né? Vira reloginho. Vira reloginho total, cara. Impressionante, impressionante. É muito gostoso. Você não ficar com aquela... Ai, parece que vai, aí senta no vaso. Não vai, é horrível isso. É horrível a sensação. Eu nem me lembro direito, mas... Eu também, graças a Deus, não me lembro mais disso. Mas me conta, como que é a sua dieta no dia a dia hoje em dia? O que você come, assim? O que é uma receita que você muito gosta? Me fala mais, sabe, no geral, né? Quais os alimentos mais que você gosta? Quais os alimentos mais proteicos você come? Se você se preocupa com proteína vegetal? Cara, eu já fui bem mais preocupado nessa questão das proteínas. Peraí, falando em proteína aí, os cachorros já começaram a se violentar ali embaixo, né? Que tem essa relação também, né? Tem. Você que me falou dos bonobos. Exatamente. Da quantidade de proteína com... Exatamente. Tem Red Columbus Monkeys, né? Não são bonobos, né? São primatas, mas ainda assim existe uma alteração neuroendócrina devido à dieta, né? Então, ou seja, uma alteração hormonal que mexe com o sistema neurológico também. Por consumir plantas, mesmo plantas mais proteicas, eles se tornam mais agressivos quando eles estão comendo mais frutas, porque depende da disponibilidade, né? Na natureza não é o que você quer comer, é o que tem disponível. E aí quando eles comem mais frutas, eles se tornam mais dóceis, né? Isso é muito interessante. Então, e eu achava que era o bonobo, que não são os bonobos? Não, essa pesquisa foi com... Columbus Monkeys. Mas o que você está falando é uma outra coisa também que eu sempre digo. Cientistas sugerem, né, que chamam os bonobos de primatas hippies, porque eles são todos paz e amor, por quê? Estressa é troca de sexo e fruta para apaziguar ao estresse, tá ligado? Exatamente. E a sociedade é matriarcal ao invés de ser patriarcal, ou seja, no chimpanzé, o chimpanzé domina, o chimpanzé macho domina. Nos bonobos, as fêmeas dominam, e não os machos. E tudo é troca de sexo, né? Bem mais tranquilo, assim, porque os chimpanzés eles fazem muito mais guerra e copulam bem menos. Os bonobos já são... O chimpanzé faz mais guerra, copula menos. Os bonobos não, copulam mais e não fazem guerra nenhuma. E aí os cientistas acreditam que é devido à alteração dietética, né? O chimpanzé já come um pouco mais de carne, o bonobo foi visto uma vez só em, 40, 50 anos comendo carne, e eles não sabiam exatamente por quê, mas não era nem compartilhando, né? Que o chimpanzé compartilha carne, etc. Caraca, que doideira. É muito doido isso, né? E como a natureza ensina a gente, né, cara? Sim, fato. E como, eu acho que a grande doença humana é justamente a desconexão com a natureza. É justamente a gente tá desconectado da nossa essência e desconectado da natureza em si, né? Que também é um ser vivo.
O planeta é um ser vivo. Exatamente. É Gaia. É. É a teoria do James Lovelock. Exatamente. Que é sensacional. E agora, cara, sinceramente, a entrevista é contigo, é pra eu te perguntar, mas só que lá em casa agora, eu colhendo tanta fruta, sabe? Tipo, tanto em contato com as plantas e tocando no solo pra plantar, etc. Eu tô viciado em ficar em casa. E não é por causa da minha casa. É por causa do benefício do contato com a natureza, sabe? Eu me sinto mais calmo, mais equilibrado. Sim. Tudo é diferente e os dados científicos estão cada vez mais se acumulando. Jardinagem aumenta a longevidade. Pô, isso aí, cara, é um fato. E é uma das terapias mais incríveis. Eu já fiz um monte de terapia na vida. Um monte de terapias diferentes, holísticas, físicas, científicas. E, cara, a melhor de todas, que mais fez efeito na minha vida, foi jardinagem, foi cuidar das plantas. É uma troca incrível, né? É uma troca incrível. Que você vai vendo, assim, você vai cuidando e, de repente, ela vai passando das fases dela, da germinação para vega, para flora, depois começa a dar os frutos, né? E aí, tipo assim, quando você plantou o morango, por exemplo, a mudinha do morango pequenininha ali, de repente tá cheio de morango e você come o morango do pé que você plantou, é uma fruta de verdade, não é essas porcarias que vendem no mercado. Exatamente. Né? Porque hoje em dia, a gente hoje, cara, a gente tá com um problema sério que é a fabricação de como os alimentos estão sendo produzidos para chegar até a gente, né? Mas eu acho que um dos problemas grandes é a cidade. Porque se você parar para pensar, se todo mundo estivesse no campo, a fruta não precisaria estar sendo colhida um mês antes para chegar na cidade e não estragar. Entende? Ela vai estar sendo colhida ali na semana, já sendo entregue à pessoa, né? Então, na minha humilde opinião, realmente a gente deveria não ter cidades grandes, mas cidades pequenas com hortas, todo mundo pelo menos uma hortinha, assim. Como é que faz agora com São Paulo, por exemplo? Não, claro, eu sei, faz? é um problema. Mas, cara, a gente conseguiu levar um homem à lua. Né? Talvez se conseguiu, né? Dizem que é mentira, mas se conseguiu fazer tanta coisa, internet, Wi-Fi, cara, a gente consegue dar um jeito. Eu acho que é sabe? necessário uma revolução, cara. Tem que revoluir, entendeu? No meu ponto de vista, assim, a evolução humana, ela foi seguindo o interesse comercial, o interesse capital, né? Começou... É o que dita, né? E aí se perdeu a essência, porque, tipo assim, dinheiro... Você não come dinheiro, dinheiro não te dá vida, né? Não te dá saúde. Não te dá saúde. E hoje em dia... Tanta gente com dinheiro gasta milhões de reais e não consegue ficar saudável. Né? Exatamente. E morre de câncer mesmo assim. Então, e aí eu vejo que assim, a gente criou essas metrópoles enormes e um elefante branco, assim, um elefante que a gente não consegue Mais lidar. lidar, né? Porque para você ter, por exemplo, água boa na cidade grande é complicado. Você ter uma fonte de água boa. Por isso que eu sugiro que eu bebo água de coco e água da fruta, né? Porque eu tento fugir ao máximo da questão da água, entende? Infelizmente vai vir com plástico, microplástico, vai vir com xenobióticos, né? Vai vir com um monte de coisa. Os metabólicos dos remédios que as pessoas consomem na cidade, por aí vai, né? Bravo. Tem até artigo da USP no site deles falando sobre isso. Mas vamos voltar. Então, proteína. O que você consome? Quais são as suas principais fontes? Então, leguminosas, oleaginosas menos quantidade, mas também é uma fonte de proteína, porém com gordura, né? Então é uma quantidade muito menor que você pode consumir. Mas eu já fui muito mais preocupado com essa questão de proteína, entendeu? Eu acho que depois que eu virei vegano, eu diminuí um pouco essa preocupação, assim, porque eu acho que... Tá normal, né? Tô parecendo, não digo... Exatamente, eu não fico mais com aquela preocupação, eu tenho que comer muita proteína por dia. Eu comecei a me alimentar mais equilibradamente, né? Com, tipo assim, me preocupar mais em balancear a diversidade da alimentação,
do que me preocupar em fazer uma alimentação hiperproteica, entendeu? Até porque foi uma coisa que eu acho que você até me falou, que o leite materno, qual é o percentual do leite materno? 6%, de proteína. 6%. Então, no leite materno a gente tem um percentual de 6% e é quando a gente mais cresce em todas as fases da nossa vida. Uma goiaba tem 13%. Entendeu? Então pronto. Então a goiaba tem mais proteína já do que o leite materno, né? Então... E por acaso, o leite materno é o mais hipoproteico da natureza. De todos os animais, o leite materno humano é o que tem menos proteína. Tem menos. Até mesmo dos primatas é o menos. Que doido. O Graham sugere, né, o meu mentor sugere que é uma das evidências que a gente foi feito realmente para comer primariamente fruta, né? Então será que a proteína emburrece, cara? Porque já que a gente é, tipo assim, o mais inteligente, né, entre aspas, porque eu não vejo assim, mas tudo bem, já que nós somos os mais evoluídos e o nosso leite é o que tem menos proteína, será que a proteína é um fator, tipo, emburrecedor? Eis a grande questão. Eu vou especular, vou estimular, sabe? Não é realmente dado. Mas, primeiro de tudo, isso é dado. O bonobo é o chimpanzé é o primata antropóide mais inteligente de todos, antes de nós, né? Depois de nós. E o gorila é o mais burro. O gorila é o que mais come proteína, mesmo que vegetal, mas ainda assim é o que é mais pesado, mais forte. Ele é o mais burro dos 4. Aí depois vem o orangotango, que ele é um pouco mais leve. Depois vem o chimpanzé e depois vem o bonobo. Aí a gente já tem outro fator. Quando você come muita proteína, você cresce, né? Estimula a mitogênese, estimula mTOR. Mitogênese através da mTOR e da IGF-1. Mas a gente sabe que fruta e vegetal, por ter todos esses fatores nutricionais, estimula fatores neurotróficos de formação de novos neurônios. Então, assim, eu concordaria sem ter dado científico. Eu sei que muita gente vai xingar aí, mas eu concordaria, porque sinceramente, né, a gente vê que eu me sentia mais burro quando eu comia uma refeição de tipo churrasco. Ah, é? Não é que eu me sentia mais burro, eu não conseguia pensar direito. E obviamente prejudicava a circulação sanguínea, e a gente sabe que quem consome mais churrasco, mais proteína animal, tem maior incidência de demência, né? As doenças neurológicas, né? Então, cara, eu acho que está completamente relacionado, sim, porque quanto mais proteína, mais difícil, mais lenta é a digestão, né? Mais difícil do corpo absorver. Então, quanto mais proteína, mais sangue o teu corpo joga para o sistema digestivo. E quanto mais sangue no sistema digestivo, menos sangue no cérebro, menos sangue no corpo todo, né? Então acho que isso também pode ser um fator, porque você obtendo os nutrientes de uma forma menos desgastante, né? Você vai ter mais luz e mais energia, vai sobrar. Fato. Também, por exemplo, ontem eu estava fazendo um vídeo sobre respiração. Respirar pelo nariz auxilia a oxigenação sanguínea. E o que a gente sabe muitas coisas dessas alergênicas prejudicam a respiração nasal, né? Levam à respiração bucal. E proteína animal, por exemplo, ovo, a gente sabe que é extremamente alergênico, né? Leite é extremamente alergênico, né? Todo mundo que consome a dieta usual tende a ter bastante muco, né? Eu cresci com muito muco e comia muita proteína. Né? Eu também, era direto. Rinite me acompanhou a vida quase toda. Mas aí o que você come então? Lentilha, grão de bico? Qual que é a sua proteína predileta? Grão de bico, lentilha. A lentilha é muito fácil, né, para você germinar e comer. Ela é muito digerível, muito coringa, tem uma rápida absorção. O grão de bico eu gosto também porque ele me acalma. Acho que a quantidade de triptofano também dá uma ajudada no sono também. E ele é gostoso pra caramba. É gostoso. Apesar de soltar um pouco de gases, né? Mas então, eu deixo 3 dias, eu faço um remolho de 3 dias? São 72 horas. E ajuda, você acha que faz uma diferença? Faz. E outra coisa também, eu não tô comendo ele germinado como deveria ser. Eu tenho comido ele mais cozido, eu tenho cozinhado ele. E uma coisa que eu faço que ajuda é ferver. Na hora de ferver ele, eu troco a água, entendeu? Porque na última fervura
sai um monte de espuma ainda, um monte de fitato ali de antinutriente. Aí eu troco essa água e aí eu faço com uma água nova e aí, tipo assim, praticamente elimina. Aí fica muito tranquilo, assim, a digestão. Mas feijão também, soja, ervilha. Leguminosas em geral. Sim. É. E como que você prepara ela? Só bota de molho e depois joga no ferve? Eu faço Por remolho. 15 minutos, 20 minutos fervendo. Faço remolho e depois 20 minutinhos fervendo e já era. Temperinho. Mas aí além disso, por exemplo, o que seria seu café da manhã, almoço, jantar? Um dia usual. Meu café da manhã tem sido mais líquido. Eu tenho tomado de manhã um limão, só um limãozinho com água. Depois eu tomo salsão, um suco de salsão. O ômega juice ali, você tá fazendo suco de salsão? Exatamente. Que legal, que legal. A prensa. Tô com a prensazinha que eu faço suco de salsão. Estilo Medical Medium. A gente pegou essa dica aí com o Medical Medium e deu uma, cara, deu um ganho, assim, porque Salsão é fenomenal. salsão é poderosíssimo, não sabia. É um dos alimentos prediletos dos gorilas, sabia? Ah, é? É. Que legal. É. E aí é isso, eu tomo um suco de salsão, aí ele me deixa já, tipo assim, uma meia hora sem fome, 1 hora pelo menos sem fome, porque ele é muito forte, então ele vai agindo no organismo e isso aí já te dá uma saciedade, assim, você já fica mais sem vontade de comer. Sim. Então eu tomei o limão, 20 minutos depois eu tomo o salsão, que dá mais ou menos 1 horinha depois que eu tomo o salsão, aí eu tomo uma vitamina, que aí vai banana congelada, suco de laranja, alga, espirulina, meu Deus, é tanta coisa, cevada e blueberry. Blueberry em Isso. pó, né? Cevada e blueberry em pó. Em pó, isso. E aí faço essa vitamina e tomo, tipo, mais ou menos, sei lá, uns 700 ml dela e depois eu almoço. Sabe? Eu gosto de treinar sem muita coisa pesada no meu organismo de manhã. E aí só depois por isso que você que eu tenho feito almoça. Por isso que eu tenho feito essas refeições líquidas, porque o corpo absorve mais rápido, eu acho. Sabe? E aí me cansa menos no treino. Eu tenho rendido melhor no treino dessa forma. E aí eu me alimento o almoço mesmo depois do treino. Aí quando eu treino, que eu já vou, sabe, descansar, aí eu me alimento, aí faço uma cestazinha, e aí tô pronto pro dia, cara. Tô voando aí, tem energia pro dia inteiro. Calma aí. E aí? Então, muito legal. Então você fica em jejum pela manhã, só de suco, Faço depois uma jejum vitamina, você fica de crudívoro até o almoço. Isso. Até 1 hora da tarde, porque você Isso. chega depois disso do treino, né? Isso. Aí. E é quando eu me sinto mais vivo, cara. Isso é muito doido. Falta pouco pra eu pegar o crude, assim, em geral, cara. A sensação, cara, você fica doido. Eu tô falando, vai um final de semana lá pra cá, a gente faz umas gravações, tu fica... Pô, tu vai ficar doido. Eu tava comendo caqui orgânico, que é a pele dele enrugada. É outra coisa. Pô, outra né? coisa. Eu tô ligado. Quando eu plantava as coisas lá na Chapada, que eu tive a minha hortinha, que eu conseguia, cara, eu colhi uma abobrinha desse tamanho, sem sacanagem, juro por Deus, de 4 quilos, 3 quilos e 800, uma abobrinha. E não é história de pescador, é história de plantador. Essa é história de plantador. Essa tem fé, tem raiz, entendeu? Mas por quê? Por causa da Chapada. E isso é incrível, cara. Por quê? Porque a Chapada, ela tem um fator diferencial que primeiro tá a 1.500 metros do nível do mar, né? Então, você já tem ali aquela questão da seca, que são 6 meses de sol constante, de segunda a segunda, é um sol de brigadeiro. Então, é muito sol e como está mais perto do sol, tem menos camada de ozônio, menos proteção, né? Quanto mais perto. Cara, é muito doido, porque, tipo assim, eu alagava de água de noite, eu deixava a noite inteira molhando. Chegava às 6 horas da manhã, era meio pântano assim o chão.
Quando dava 1 da tarde, estava seco. Tamanha é a ebulição da água no solo, sabe? Tipo assim, a água vai para cima com força. Então, quanto mais água você bota, se você tem uma terra boa, o alimento vem que vem, cara. É muito louco. Eu colhi uns morangos também gigantes. E tem outro sabor, né? Quando você colhe o que você plantou ali, que tá tudo natural, que enfim... Fresco, né? Fresco, você usou o adubo do boi, sabe? Que você usou esterco, ou adubo natural mesmo ali, da terra. Cara, é outra história. É outra história. Você faz, tem um bokashi também, que é aquele adubo japonês, que é maravilhoso. Tem vários tipos de forma de você cultivar o alimento que não tem nada a ver com esses alimentos que a gente tem no mercado, né? Você vai comer um morango, por exemplo, eu acho que 90%, acho que a maioria das pessoas, inclusive, que está assistindo a gente em casa, creme de leite no morango. nunca comeu um morango de verdade. Nunca comeu um morango. Eu acho que as pessoas não conhecem o gosto do morango. Muita gente fala que não gosta de morango. É porque ele não tem gosto. Porque não comeu um morango verdadeiro. Sim, porque esse morango do mercado é horrível mesmo. É horrível. É horrível. Mesmo orgânico. Fato. Você pega o morango orgânico do mercado, é azedo, é duro. O morango que eu plantei, que eu colhi, é macio, suculento, doce, saboroso. É outra história. É outra história. Concordo. Eu já comi morango em Portugal, era doce, assim. É outra fruta, completamente outra fruta. Outra fruta quando é natural, né? E aí você vê como que a indústria acaba prejudicando, né, a gente. Então a tua dieta até o meio-dia, 1 hora é crude, tu se sente melhor. Só que aí depois, então, você come na janta aquele prato que a gente gravou agora ali, né? Um arroz com cúrcuma, feijão com beterraba, que parece até um sangue, né? Um sangue vegetal. Legal. Dá e um purê de batata. Ali purezinho de batata e tempê. Tinha um tempê também que eu almocei. Sim. E que eu adoro, aliás. Que é uma das formas, eu acho, mais saudáveis de comer a soja, né? Concordo. Que você fermentando ela, você aumenta a biodisponibilidade, né? E muita gente não sabe, mas soja tem quase 40% de proteína, né? Das leguminosas é a mais proteica que tem. Por isso que falam tão mal dela, né? Por isso o pessoal fala mal do fitoestrógeno, etc. Mas isso é mó caô. Não, claro. Viagem total. É mó caô. Viagem total. Cabeça, você tá com um verdinho. Pronto, tira aí. Na hora que você tira. Olha, um verde de brócolis no dente. Mas então, me conta da tua recuperação. Você falou que você ia falar da recuperação em relação... Aí que tu viu que... Da recuperação do teu acidente, aí que tu viu que... Exatamente. Isso foi a comprovação pra mim de que, cara, esse é o caminho e não tem outro melhor. Eu sofri um acidente de carro que eu quebrei 6 partes da minha bacia. Eu quebrei a bacia em 6 partes. Quebrei os isquios, quebrei os 2 acetábulos, que é quem sustenta o fêmur, né? Ou seja, eu não conseguia ficar em pé. Não conseguia, eu fiquei 1 mês deitado sem poder me mexer e sem ter como imobilizar, porque é igual costela, que não tem como você engessar, não tem como você imobilizar, né? A bacia, então eu tive que ficar parado. E aí rolou uma coisa muito interessante no meu processo de recuperação, que quando eu fui no hospital, eu achei que eu estava tendo uma hemorragia interna, que a pancada foi grande, né? Eu achei que eu ia ter uma hemorragia, alguma coisa tivesse acontecido ali dentro, porque eu não estava sentindo as minhas pernas, eu não tava nervoso ali, em choque ainda com o acidente, então fiquei meio tenso. E aí eu fui pro hospital. Quando eles vieram com soro e tal, eu perguntei o que é isso, que eu detesto tomar medicamento, detesto tomar coisa de analgésico, essas coisas que me deixam meio anestesiado, eu detesto isso. Eu não queria tomar nada disso. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, isso daqui é só um analgésico fraquinho e tal. Mas você sabe, fraquinho pra ele, né? Pra mim é uma bomba isso. Enfim, aí botou na veia um analgésico, tipo, botou um anti-inflamatório e... Não sei se você viu, né? Eu fiz uma cirurgia de ginecomastia, não usei anti-inflamatório
Não usei anti-inflamatório, não usei analgésico e não usei antibiótico. Eu tive peitinho masculino, né, por causa de um péssimo estilo de vida, ser obeso, etc. na infância. Eu fiz uma cirurgia tem uns 7 meses, 8 meses. Ah, é? Não tomei nada. O cirurgião ficou impressionado com o rápido se recuperou e nem ficou cicatriz, tá ligado? Então, isso é incrível. E aí, o que aconteceu? No primeiro dia que eu voltei para casa, eu fiquei muito corajoso, porque esses remédios analgésicos e esses remédios Você não sente a limitação, né? tarja preta, essas coisas de farmácia para tirar a dor, que tira a dor realmente, o negócio, mas não tira, maquia, né? Dá uma maquiada na dor. Exatamente. E aí eu fiquei valente, porque eu não estava sentindo direito a dor. E a dor, ela existe por uma função. A dor, ela existe para te limitar justamente um movimento que você pode lesionar mais aquele lugar. Você pode, né, criar um outro problema. E aí eu comecei a me mexer muito, tomando o remédio que eu tava, que foi mandado eu tomar. Eu comecei a não sentir dor, então eu levantava, eu virava de lado. E se eu não tivesse com remédio, eu não conseguia fazer esses movimentos, entendeu? Então eu fiquei pensando, falei, cara, esse remédio que eu tô tomando tá me atrapalhando, porque eu preciso sentir um pouco da dor para saber aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. E aí eu cortei os remédios de farmácia, cortei todos. E aí pra dor eu usei o óleo de canabidiol, usei o óleo de CBD e para cicatrização eu usei resina de jatobá, que é indicado pelas raizeiras e o povo ancestral lá da Chapada, né? Os calungas, eles usam muito a raiz de jatobá. Ou seja, nada de alopático, só planta. Só planta, exatamente. E a resina do jatobá foi uma coisa mágica, cara. Quando eu comecei a usar a resina de jatobá, tipo assim, inclusive acelerou o processo da dor, assim, de tirar a dor, porque como calcificou mais rápido, entendeu? A calcificação já começou a acontecer mais rapidamente, a dor começou a sumir absurdamente rápido, assim. Então, foi basicamente a alimentação mais leve possível. Nos primeiros dias de trauma, eu fiz jejum, na maior parte do tempo, não comi, até porque eu não sentia fome também, com o choque que eu fiquei e tudo mais. Não senti fome, então eu não forcei a comer. Fiquei no jejum uns 2, 3 dias, ali no início. E depois alimentação viva, muito broto, muita fruta. E, cara, o médico me deu 6 meses para voltar a poder fazer exercício físico. Eu com 4 meses já tava botando nego no meu cangote, entendeu? Doía. Mas eu já tava conseguindo ficar em pé, já tava conseguindo fazer exercício, já tava conseguindo me mexer, entendeu? 2 meses antes do que foi previsto. Legal. Então, cara, pra mim foi a comprovação isso, sabe? Eu tive a certeza. Eu nunca tinha me acidentado vegano. E como foi o processo de recuperação, como foi rápido, como foi tranquilo, tipo assim, só comprovou tudo, toda a teoria, toda a vida que eu vinha tendo, que eu tinha, assim, que é isso. Legal. Eu caí de uma árvore também. Colhendo coco no segundo, terceiro ano da dieta, eu caí de uma árvore. Cheguei em casa, fui botar um abacaxi, tipo, eu fui colher o coco, a escada quebrou lá em cima, eu caí na barra, tá ligado? Ainda meti o pé naqueles pedaços de metal que divide aqueles coqueiros, sabe? Cara, rolei, etc. Cheguei em casa, fui botar um abacaxi na boca, fome zero. Já tava 2 horas surfando, subi em coqueiro, etc. Pô, eu devia estar com fome zero. Fiquei 2 dias em jejum, fui surfar no terceiro dia. Meus amigos, você tá louco, você tem que fazer um raio-x, etc. Ok, tá de boa. Eu caí, sei lá, a árvore era um coqueiro, tá ligado? Era alto, cara. E tava super de boa, cara. E também a cirurgia, terceiro dia eu já tava capinando. Porque quando você tem uma alimentação mais limpa, né? Uma alimentação livre de tantos radicais livres que geram no organismo, enfim, de tanta inflamação que gera no nosso organismo, o processo anti-inflamatório é mais rápido, o processo de cicatrização é mais rápido, né? Fato. E aí, cara, foi incrível, assim, porque
menos de um ano depois, agora, por exemplo, não tem um ano que isso aconteceu. Isso foi em junho do ano passado. Vai fazer um ano agora. Foi no final de junho do ano passado. Cara, eu, com 6 meses, que era quando os médicos previram que eu ia começar a fazer fisioterapia, com 6 meses já tava botando as crianças aqui no cangote fazendo cavalinho. Sim. Entendeu? É muito incrível. Não, o corpo quando você cuida bem dele, né? Ele responde muito melhor. Mas e uma última mensagem, assim, o que você diria para as pessoas? Porque, querendo ou não, pelo que eu vi ali, tu cozinha muito bem, sabe? Tu entrou e tu conseguiu entender e aplicar isso, né? Que eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas. Elas às vezes até entendem. Elas têm uma dificuldade de entender, mas depois que elas entendem, elas têm uma dificuldade de aplicar também, né? Então, era aquilo que a gente estava falando em off aqui, até ali com a Vanessa, que é a questão de como a gente é programado, né, pelas indústrias e como eles usam isso quimicamente para escravizar a gente, para tornar a gente dependente desses alimentos. Então, eu acho o seguinte, eu acho que até foi uma coisa que eu aprendi quando eu virei vegano, que dentro da gente a gente tem mais de 100 trilhões de micro-organismos vivos, né? Bactérias, parasitas, vírus, enfim. São trilhões e trilhões de vidas. E dependendo do que você come, dependendo do que você se alimenta, você alimenta uma colônia boa ou alimenta a colônia ruim que está dentro de você. Você vai alimentar as bactérias ruins ou as bactérias boas que estão dentro de você. E se você alimentar as bactérias ruins dentro de você, elas vão se multiplicar. E elas enviam sinais para o nosso cérebro do que elas querem comer. Então a gente acaba sendo refém dos parasitas, dos vírus e dessas químicas, né? Desses alimentos desbalanceados, que foram feitos dessa forma de propósito para justamente causar dependência química nas pessoas, né? Então, é informação, é se informar, buscar aprender sobre alimentação, porque isso, inclusive, é uma ignorância que é plantada na gente. Porque quando você não sabe comer, você fica refém do sistema. Quando você não cuida da sua alimentação, você vira um refém da farmácia, você vai acabar doente. Quando você não tem noção de nutrição, você não consegue controlar a sua saúde. Então aí você vai acabar refém da indústria farmacêutica, né? Pelo menos eu vejo assim. Então, eu acho que assim, a melhor maneira de você conseguir sair dessa zona de conforto, né, desse lugar, é justamente entender o que acontece com a tua máquina e por que a tua máquina pede tanta besteira, pede carne, pede a lactose, ou pede o leite, o queijo, entendeu? É por conta desses... E aí quando você sabe disso, quando você sabe desses gatilhos, né, é muito mais fácil de você não apertar os gatilhos. Fato. Então a mensagem pessoal, como eu sempre falo, se educa. Sua vida depende disso, só você vai estar sofrendo ou se beneficiando, né? Obviamente o planeta, os animais, tudo sofre quando a gente faz as escolhas erradas. Mas quem mais sofre ainda é você. Exatamente. Eu também acho que, eu concordo, em gênero, número e grau. Primeiro vem a educação e depois com a educação você começa a botar em prática, né? Quanto mais bate aquilo na sua cabeça, mais você toma ação. Olha que legal, informação, né? Informação é o que faz você agir, a informação é o que faz a gente sair do campo teórico para a prática, né? É o que faz a gente agir. Então, quando você sabe o porquê das coisas, é mais fácil de você não cair na pegadinha, né? De não cair nas armadilhas do sistema. Então, primeiramente, gostou do vídeo? Começa compartilhando, comentando, sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Se você quer me ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 10 livros já publicados, 6 cursos online, retiros sempre janeiro e julho presenciais e meu atendimento presencial e online. Muito obrigado mais uma vez e a gente vai deixar aqui na descrição e nos cards os outros vídeos com dado
imperdíveis também. E da próxima vez a gente vai ter que fazer a receita junto, que eu falei que ia vir fazer a receita e acabei não fazendo, mas É isso. tamo Fica junto, pra irmão. próxima, sempre. Admiração total. Eu também. Continua que, sabe, são poucas pessoas que realmente botam e fazem, sabe? Infelizmente, mas a gente sabe reconhecer quando a gente vê uma, né? Que eu também É isso. acredito que fiz isso lá atrás e não volto atrás nem ferrando. É isso. A gente depois que melhora, né? Tudo na vida é referência. Depois que você se depara com uma melhoria na vida, por que você vai voltar, né, pra fase ruim? Então não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar esse sininho, porque é sua forma gratuita de agradecer se você gostou do conteúdo e quer ver mais do gênero. E eu atendo como nutricionista clínico presencial e online, tem 10 livros já publicados com muita informação, 6 cursos online e retiros presenciais sempre de janeiro e julho. E quer ver mais? Clica nesses vídeos aqui e clica na descrição e nos cards, porque tem os vídeos prévios com dado que estão também fenomenais. Gratidão, Rock. Tamo junto. Muito bom.